Vamos orar todos juntos a Deus nesse instante. Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, Senhor, nós Te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor pela vinda de Jesus Cristo a esse mundo, por Ele ter pagado o preço dos nossos pecados, ter bebido até a última gota do cálice da ira de Deus, que deveria cair sobre nós para que recebêssemos salvação. Nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos fez participantes desse sacrifício. Te agradecemos também por essa reunião, pelo Teu povo que está reunido aqui essa manhã. Nós pedimos ao Senhor que essas canções que entoamos cheguem ao trono da Tua graça como sendo a nossa oferta, a expressão dos nossos lábios, do nosso amor por Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pecados de comissão, de omissão, pecados do passado, pecados do presente. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos assista em todos os dias da nossa vida. E nesse momento, ó Deus, nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto e nós suplicamos a direção do Espírito Santo, nos ajudando a compreender o tempo em que vivemos e a poder, através da Tua palavra, fazer uma avaliação das tendências e nos posicionar como servos e servas do Senhor. É a nossa oração a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou vendo alguns irmãos em pé. A gente tem vários lugares aqui na frente, viu? Que vocês podem sentar. Até entre os bancos mesmo, vou pedir gentilmente aos irmãos que tiver bolsa, alguma coisa do lado, coloca a bolsa aí no colo, para a gente poder liberar um pouco mais e poder todos se assentarem. Irmãos, o nosso assunto, como nós dissemos, é ideologia de gênero. E eu queria de imediato dizer a vocês que não é o tipo de assunto que a gente se aproxima com aquela alegria para falar como a gente se aproxima dos textos bíblicos. Então, os textos bíblicos, eles, durante a semana, eles empolgam o nosso coração, deixam a gente feliz. E a gente chega, às vezes, com a mensagem bíblica nas mãos e com o coração fervendo, muita vontade de compartilhar com o povo de Deus. Esse tipo de tema não é assim. Esse tipo de tema é um tema que entristece o nosso coração. Esse tema é um tema que deixa a gente abatido. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, mais você fica triste, mais você fica com o coração pesaroso. Apesar disso, lembre-se que a Bíblia nos chama a sermos pessoas capazes de ler o nosso próprio tempo. Nós vivemos a cultura das Sagradas Escrituras, mas nós somos chamados a sermos pessoas que leem a nossa cultura hoje. Que nós somos capazes de identificar as artimanhas que o inimigo das nossas almas está utilizando para seduzir o mundo e, consequentemente, cativar o nosso coração. E é por isso que, de vez em quando, nós temos que parar e nos debruçar sobre assuntos desagradáveis como esse. Então, nós temos que olhar. Lembra que em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo faz essa advertência, dizendo que os irmãos deveriam perceber os ventos de doutrina, eles deveriam conhecer o seu tempo e ser capaz de dar a resposta bíblica a isso. Então esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, é tentar oferecer aos irmãos, primeiro, uma visão de certos acontecimentos e de uma ideologia que vem sendo disseminada há vários anos, mas que nós só estamos percebendo a latência dela na nossa geração, mas não é uma coisa nova, já vem caminhando pelo menos nos últimos 50 anos. E, ao mesmo tempo, nós oferecemos uma resposta bíblica. Como é que nós enxergamos, a partir da Escritura, esse tipo de coisa? Então, nós temos aí o tema, e eu quero começar com uma definição, né? Toda vez que a gente se aproxima de um tema, é bom começar com uma definição. Eu procurei vários manuais, li alguns livros, e eu não consegui, de fato, encontrar uma definição acadêmica. Essa definição fui eu mesmo que formulei,
depois de leituras e leituras e leituras, mas eu não procurei, eu não consegui achar um dicionário ou um livro de filosofia que trouxesse uma definição pronta. Então, a partir das leituras que fiz, e os irmãos vão observar isso comigo ao longo da nossa exposição, nós chegamos a essa definição que vocês têm aí. Então, a ideologia de gênero é uma proposta de pensamento, por isso é chamado de ideologia, porque traz um conjunto de pensamentos organizados que vê a sexualidade humana como uma construção social e não como um fator biológico. Se a gente fosse analisar essa definição, a gente poderia dizer assim, que de acordo com os proponentes e os defensores da ideologia de gênero, há uma diferença entre sexo e gênero. Sexo é uma coisa, gênero é outra coisa. Sexo é aquilo que você é por conta do seu nascimento. Então, o bebê nasce, imediatamente se olha lá os órgãos daquela criança e ali se vê se tem um menino ou tem uma menina. E isso é uma coisa completamente biológica. Já o gênero, dizem eles, é uma coisa diferente. Gênero é algo que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, você pode construir um gênero homossexual, um gênero lésbica, travesti, bissexual, pansexual. Então, para eles, uma pessoa pode nascer homem, mas essa pessoa se vê e se comporta como mulher. E isso é o que aquela pessoa é mulher. Vocês já escutaram essa expressão assim, a mulher presa em um corpo de homem. Você já deve ter ouvido essa expressão, ela é muito comum entre os teóricos e os defensores da questão do gênero. Os proponentes também dessa filosofia dizem que, embora existam apenas dois sexos, há uma diversidade de gêneros. E eles não há consenso neles entre a quantidade de gêneros que existe. Tem uns que dizem que são 15, outros falam de 32 possibilidades. Hoje se fala até de 700 possibilidades. O Facebook dos Estados Unidos, quando você vai se cadastrar lá, existem 700 opções de gênero a qual você pode se identificar. De tal modo, irmãos, que na literatura secular a respeito da sexualidade humana, não se fala mais hoje a respeito de diferenças de sexo, mas fala das diferenças a respeito de gênero. Então, nós temos aí uma breve definição e mantenha essa definição em mente, porque nós vamos caminhar a partir dela para mostrar para vocês que nós chegamos a essa definição com alguma justiça. Os proponentes dessa filosofia, eles têm algumas acusações. Primeiro, eles dizem que a sociedade ocidental não faz distinção entre sexo e gênero para justificar a dominação do homem sobre a mulher. Então, para eles, a sociedade ocidental tem sido responsável por criar um sistema que escraviza a mulher. E esse sistema de escravidão ele é fundamentado nessa ideia de unir gênero e sexo. Por conta disso, eles também dizem que a igreja cristã é responsável pelo machismo e por todas as formas de preconceito, por impor às pessoas um modelo de família que está estabelecido na Bíblia. Então, há duas acusações. Há uma acusação geral contra a sociedade ocidental, mas há também uma acusação voltada à igreja, dizendo que a igreja, por sustentar aquele modelo de Gênesis 2, homem, mulher e filhos, a igreja, por sustentar padrões de comportamento para homem e mulher, dizendo que o homem deve ser o cabeça, a mulher deve ser a auxiliadora, eles dizem que isso produziu machismo e preconceito. E é uma violência contra as pessoas à medida que isso é ensinado como sendo a expressão da verdade. Então, os ideólogos de gênero, eles partem dessas duas acusações contra a sociedade ocidental e contra a igreja. Para isso, eles propõem uma série de soluções. Como resolver esse problema da família tradicional, da presença da igreja formando as pessoas, como é que eles podem se contrapor a isso e trazer essa ideia do gênero? Então, eles têm algumas soluções. A primeira está aí, é massificar por meio da mídia e da educação que sexo e gênero são distintos. Usar o Estado para impor essa agenda, reforçando o conceito de identidade de gênero. Então, essa é a primeira solução deles, utilizar a mídia, impor através da mídia, de todas as maneiras possíveis,
essa ideia de que sexo e gênero são diferentes. Fazer isso até que isso fique de uma vez por todas marcado na cabeça das pessoas. E ao mesmo tempo fazer uso do Estado, usando o governo, usando leis, usando o próprio Ministério da Educação, que nós vamos mostrar daqui a pouco, para tentar trazer essa agenda de identidade de gênero. Isso fazer parte da formação das pessoas, daquilo que é ensinado nas faculdades, todo o sistema público e também o sistema privado. A segunda solução que eles têm implementado é essa: retratar a prática sexual como sendo questão de escolha e não como algo moral. Então, para eles, assim, o comportamento sexual, a ética sexual, aliás, eles nem poderiam falar de uma ética sexual. Para eles, as questões sexuais são coisas simples que não envolvem certo e errado, não envolve nenhum tipo de conotação moral. Você não pode dizer tal prática é certa, tal prática é errada. Então, isso é parte da estratégia deles também, trazer às pessoas que sexualidade é apenas uma escolha. Do mesmo jeito que você escolhe de manhã se você vai vestir uma calça ou se você vai vestir um short, as questões relacionadas à sexualidade também o são assim. Uma outra estratégia, e essa é muito forte, é desconstruir o conceito judaico-cristão de família. Então, essa ideia de que a família é formada por homem, mulher e filhos, eles vêm lutando em diversas frentes para desconstruir isso e trazer uma possibilidade de centenas de formas diferentes de família. Uma outra estratégia é rotular de preconceituoso pessoas ou instituições que sustentem o modelo da família tradicional. Essa é uma estratégia muito forte, irmãos, desse movimento. É tentar ridicularizar, é tentar calar as pessoas por meio da intimidação e do chamado linchamento ideológico. É você calar a pessoa chamando ela de ridícula, chamando ela de medieval, como uma forma de fazer aquela pessoa sentir vergonha de si mesmo, sentir vergonha dos seus conceitos e dos seus valores, e então, ou elas se calarem, ou elas adotarem aquilo que eles chamam de identidade de gênero. A próxima solução que eles trazem é a ideia de ensinar às crianças das escolas todas as formas de sexualidade, incentivando-as a experimentar todas as opções de gêneros antes de escolher o seu próprio. Essa aqui é uma estratégia que tem a ver com o futuro. Eles têm muito interesse nas crianças, eles têm muito interesse com aquilo que acontece em sala de aula. Então, eles querem que as crianças já sejam educadas dentro da ideia do gênero. E há um incentivo para que a criança conheça todas as formas de sexualidade, experimente diversas opções de gênero, porque para eles experimentar não tem um problema nenhum, porque não é uma questão moral, é uma simples escolha. Então, a partir disso, a criança iria escolher a sua identidade sexual, levando em conta que para eles, inclusive, essa identidade ela pode ser mudada ao longo da vida e você pode experimentar diversas opções. Então, eles têm muito interesse a respeito do que as crianças ouvem. Então, irmãos, essa matéria, ela se tornou um tema da educação. Há uma preocupação muito grande em levar, através de literatura, de aulas, de vídeos, informações a esse respeito para as crianças. Nós vamos falar um pouco mais disso mais à frente. Agora vamos às estratégias. Então, eles têm um conceito, eles têm uma solução, mas para eles implementarem essa solução, eles precisam de estratégias, eles precisam de um modus de guerra. E aqui tem sido o modus de guerra. O primeiro deles e o mais forte de todos é o uso da mídia. Então é comum você observar na mídia, principalmente nessa mídia maior, artistas falando de identidade de gênero, falando como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum, uma coisa que qualquer pessoa deveria saber. Se você não sabe disso, você é um tolo. Você vai ver artistas assumindo que mudaram de gênero, que estão experimentando novas formas, isso tudo para incentivar. E retratando novamente a sexualidade como uma coisa natural e não como uma escolha moral. E aí eu coloquei
alguns eventos que têm propagado isso. Aqui, nessa parte de baixo, vocês têm uma foto da novela Malhação, em que tem todos os meninos vestidos de meninas, e algumas reportagens. A revista Nova Escola diz com esse tema: vamos falar sobre ele. E vocês estão vendo que é um menino vestido de menina, e a Veja com a capa Meu Filho é Trans, e o programa Criança Esperança, com a participação de diversas pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão do gênero. Então, essa é a primeira forma, a primeira estratégia, o uso da mídia. Você vai ver isso nas novelas, retratando a família tradicional como sendo uma família ultrapassada, cristãos e conservadores sendo retratados como gente preconceituosa, violenta, gente má, e ao mesmo tempo uma promoção de todo tipo de comportamento homossexual. E você também tem os jornais. Você liga o seu jornal e você vai ver as reportagens reforçando essa ideia de gênero, mostrando e louvando todas as iniciativas nessa matéria, as ações do governo, de instituições que promovem a chamada identidade de gênero. Então, essa é a estratégia, a massificação por meio da mídia. Onde você ligar a sua televisão, você vai ver lá alguma coisa relacionada ao gênero. Uma outra ação, uma outra estratégia são as ações governamentais. Então, eles não podem só ocupar a mídia, eles precisam criar uma série de mecanismos por meio do governo, na educação e na justiça, para ajudar, para implementar essa ideia do gênero. O que eu quero que vocês percebam aqui é que são várias ações que aparentemente são desconexas, mas todas elas se encontram juntas na ideia do gênero. Então, trabalha-se na mídia, trabalha-se nas leis, trabalha-se no sistema de educação, tudo isso para convergir para essa ideia da identidade de gênero. Eu coloquei aí alguns movimentos, a ação do governo manifestada no apoio a movimentos que dão vazão, apoio, não ficou bom aí, a agenda da ideologia de gênero. E tem duas reportagens que eu coloquei aí. Essas reportagens, eu consultei todas e eu tenho um arquivo delas, se alguém depois quiser, eu posso passar. Então, de 2008 a 2017, o governo federal desembolsou um pouco mais de 15,1 milhões para a agenda de defesa da população LGBT, dos quais 9,1 foram pagos nos 3 últimos anos do governo Lula. E aí é uma reportagem da revista UOL, do ano de 2017. Irmãos, eu citei isso aqui, mas ainda pesquisando, eu encontrei, fora isso, muitas e muitas outras formas de doação de dinheiro público através da Lei Rouanet. Então, vai se promover uma passeata LGBT, e aí o governo libera dinheiro para capacitação, para captação através da Lei Rouanet. Isso é por todo o Brasil. Aqui eu só coloquei aquele investimento direto que sai dos nossos impostos. A segunda reportagem que eu coloquei aí é diretamente do site do PT, está lá colocado com uma foto do Lula, da Dilma, segurando a bandeira LGBT e essa chamada abaixo. Com Lula e Dilma, direitos LGBT conquistam resultados inéditos. E aí segue a reportagem, descrevendo 16 medidas do governo Lula e Dilma para a valorização dos LGBTs. Irmãos, para todos os efeitos, essas propagandas, elas são mostradas para a gente como uma forma, com o objetivo, na verdade, de combater a homofobia. Então, toda vez que eles aparecem com esse discurso. Nós precisamos de investimento federal, de abatimento de impostos para combater a homofobia. Mas quando você vai a fundo, estuda e vê o que está acontecendo, eles passaram muito desses objetivos. Na verdade, eles estão promovendo a chamada agenda homoafetiva. Eles saíram muito mais do que simplesmente promover alguma coisa. Isso aqui eu tirei do site da Presidência da República, o chamado Plano LGBT da Secretaria de Direitos da LGBT da Presidência da República. Só para você saber, não sei se você tinha conhecimento, existe uma Secretaria LGBT da Presidência da República. Existe uma instituição, existe um órgão com esse nome. E eles têm uma série de lutas, eu coloquei só algumas, aqui, assim, aquelas que eu achei que eram mais absurdas. Então tá aí, livros didáticos defendendo a família LGBT,
Cota para professor LGBT. Ensino de diversidade sexual para as crianças de até 10 anos. Bolsa de estudo LGBT. Reforma agrária para a população LGBT. Campanhas publicitárias de valorização da população LGBT. Distribuição de material acerca do processo transexualizador do SUS. Então, vocês sabem que tem uma proposta para que o SUS, Sistema Único de Saúde, promova cirurgias de mudança de sexo. Então, essa cartilha toda, ela está lá no site da Presidência da República e você pode ler as outras coisas que eles estão propondo. Então, aqui, irmãos, vocês estão percebendo, por tudo que nós falamos, que é uma estratégia que diz respeito à ação do governo, o governo promovendo a agenda homoafetiva. Além disso, nós temos o PNE, o Plano Nacional de Educação, que procurou incluir a ideologia de gênero como ensino para as escolas. Aí tem duas fotos que eu coloquei para vocês. A primeira é de um grupo de parlamentares que estava se opondo ao PNE, com frases menino já nasce menino, menina já nasce menina, educação com ideologia de gênero é a opressão, e do outro lado eu coloquei o deputado, que é o principal defensor dessa agenda na Câmara Federal. Então nós temos essa batalha. De fato, irmãos, esse PNE foi reprovado, mas ele foi implementado mesmo assim. Eles fizeram uma manobra, de tal maneira que eles meio que tiraram do Congresso e trouxeram para os municípios. Então, é como se tivesse ficado a cargo de cada município a inclusão do ensino da ideologia de gênero nas escolas ou não. Então, eles perceberam que no Congresso não dava para vencer a batalha, eles mudaram o campo de batalha, colocando isso nos municípios. E é por isso que hoje, mesmo não tendo sido aprovado no Congresso, você vai encontrar escolas do estado, do município, com essa cartilha, porque acabou ficando a cargo do município. Eu coloquei também aí para apreciação de vocês, antes disso aqui ainda eu queria fazer mais alguns comentários, é que dentro desse plano de educação do PNE, inclui a ideia de que nas escolas não deve mais se classificar meninos e meninas, deve sempre se utilizar o termo crianças. Então o termo crianças é justamente para tirar essa ideia de gênero. Também traz a ideia de que todos os brinquedos e banheiros devem ser compartilhados, não tem mais banheiro de menino e banheiro de menino. A ideia também de compartilhar as mesmas roupas, a preferência por aquela roupa unissex, e que toda forma de estabelecer um comportamento de que menino é menino, menina é menina, para eles é uma forma de opressão. Então, isso ensinado nas escolas. E o chamado Mininix. Já ouviram isso? Então, pega a palavra menino e onde tem o O lá no final da palavra, que é o designativo do gênero, você coloca um X. Aí é Mininix. Isso é para não identificar como sendo menino ou menina. É Mininix. É uma tremenda de uma tolix. Entendeu? Então, são todas formas que estão sendo ensinadas às crianças para que essa ideia de gênero seja completamente abandonada. Eu coloquei aqui um plano de lei do Jean Willis, do PSOL, e da Érica Cocai, do PT, que trata a respeito da troca de sexo. De fato, aqui não tem a leitura toda do artigo, irmãos. Eu não sei o que aconteceu aqui. Aparece tudo aí? Não? Acho que não. Oi? Eu não entendi. É o próximo slide? Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, assim, o artigo 5 diz assim: com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, falando de troca de sexo, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4, que fala da troca de sexo, deverá ser efetuada através de seus representantes legais, pai e mãe, no caso, ou outro, e com expressa conformidade da criança ou do adolescente, da criança.
levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O parágrafo único diz assim: quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum ou de alguns das partes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Não sei se vocês entenderam, mas em outras palavras, se você tem uma criança e essa criança quer trocar o sexo dela e você diz não, essa criança vai na Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai levar os interesses superiores da criança em questão e vai autorizar que a sua criança troque de sexo. Então, esse projeto, ele está lá. Ele é de 2013, eu dei uma olhada nele nessa semana, no momento, 2017, eu acho, início de 2018, ele atualmente está na Comissão de Direitos Humanos, está sendo discutido lá. Os materiais didáticos, o famigerado kit gay, sabe que o nome dele não é kit gay, mas acabou pegando isso por causa da maneira como acabou entrando dos meios de comunicação. Irmãos, tinham outras fotos, mas eu sinceramente não tive coragem de colocar, porque são coisas terríveis que deixam a gente envergonhado. Esse chamado kit gay, ele foi aprovado pelo MEC e pela Unesco. E depois, se vocês puderem, entrem lá e olhem, que são coisas terríveis, é uma forma pervertida de falar a respeito da sexualidade, é uma forma pervertida. Então, está lá e depois vocês podem olhar, veja que a capa diz identidade de gênero, orientação sexual, chega de confusão. E aí você tem toda uma propaganda LGBT. Esse gibi, eu também dei uma olhada nele nessa semana. Esse gibi é igual a Tudo na Vida, e você tem algumas cenas aí, não sei se dá para vocês verem bem, mas tem uma cena aqui no segunda foto, que é um rapaz todo musculoso do lado de uma mulher vestindo biquíni. Não dá para vocês lerem ali, mas naquela parte está escrito assim: enquanto todos estavam loucos pelo biquíni da namorada dele, eu não parava de olhar para ele. Então, remetendo a sexualização dos desejos da criança. Tem uma outra cena que eu não coloquei aqui nesse gibi, em que aparece uma família tradicional, em que o pai está dando um tapa na cara do filho. E na outra cena aparece um casal LGBT acariciando aquela criança, e a criança dizendo assim: é aqui que eu me sinto seguro. Então, vocês vejam que não é apenas uma tentativa de lutar contra a violência praticada contra os homossexuais. É uma tentativa de desconstruir a família, como as escrituras colocam, e de colocar a família tradicional como sendo uma coisa ruim. A última foto que vocês têm aí são os patrocinadores, e vocês estão vendo que o governo do estado patrocinou isso, usou aproximadamente R$200 mil para produzir esses gibis e fazer com que esses gibis chegassem nas mãos das crianças do ensino público. Novamente, irmãos, não é apenas combater o ódio contra gays. Na verdade, é uma forma de sexualização, de erotização de crianças. Isso aqui deu muito debate, a inclusão do tema de gênero na prova do Enem, que foi o texto de uma mulher chamada Simone de Beauvoir, que é uma grande feminista nos Estados Unidos, e ela colocou assim, foi colocado na prova do Enem: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Não sei se deu para vocês entenderem bem o texto, mas ela está dizendo que o que faz uma mulher ser mulher não é o nascimento dela, mas é o que a sociedade diz
sobre o que é ser mulher. É uma construção social, uma construção da civilização. Então, a sociedade é que define o que é uma mulher. E ela define também a mulher aqui de um modo meio estranho, dizendo que existe o homem e existe o castrado. E no meio ali, nessa entrelinha ali, existe a figura da mulher. Então, vocês pensem o seguinte, que donos de escola, principalmente escolas particulares, escolas confessionais, estão preparando seus alunos para o Enem. Então, fatalmente, se eles estão vendo que esse tipo de questão está nas provas do Enem, eles vão ter que trazer essa discussão para dentro das suas escolas para garantir que seus alunos tenham boas notas no Enem. Então, isso é uma forma indireta também de implantação desse tipo de ideologia. Então, irmãos, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é que é uma estratégia muito bem articulada na mídia, no governo, inclusive na ONU. Na ONU, Organização das Nações Unidas, existem grupos de estudo que passam 24 horas por dia estudando essas questões de gênero e buscando maneiras de implementar isso nos diversos países filiados a ela. Então, ONU, entidades de minorias, tudo isso para se opor à família tradicional, sexualizar as nossas crianças e rotular de preconceituoso aquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente. Não sei se você sabia, mas a ideologia de gênero ela tem uma ligação histórica com o marxismo. Tem uma frase que está aí do Marx, essa frase está escrita assim: é evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade de mulheres que deriva dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e a não oficial. A prostituição oficial, no pensamento de Marx, é aquela prostituição que todo mundo conhece. A prostituição não oficial, no pensamento do Marx, é a mulher casada. A mulher casada, ela se prostitui, por ser, na mentalidade dele, subjugada pelo marido, de às vezes ceder aos desejos do marido. Isso para ele é uma forma de prostituição também, a única diferença é que não é pago. E ele acreditava que com a chegada do socialismo e a futura implantação do comunismo, esse tipo de prostituição iria acabar. Tem um livro, que é esse que está aí no slide do Engels, que era o parceiro do Marx, eles construíram todos juntos o sistema, é chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro diz mais ou menos o seguinte, que na sociedade antiga não existia casamento. Na sociedade antiga, todos eram de todos. Não existia exclusividade de relacionamento. O resultado disso é que se gerava filhos, mas ninguém sabia quem era o pai da criança. Porque as mulheres se relacionavam com todos os homens se relacionavam com todas as mulheres. Então, aquelas crianças, elas acabavam não sendo filhos ou filhas de um pai específico, mas filhos da tribo. Então, você tratava todo mundo como sendo seu próprio filho, a tribo tratava como sendo pai de todos. E pelo fato dos pais não saberem quem eram seus filhos, de acordo com eles, a tribo era responsável pela educação das crianças. Só que aí o tempo passou, por conta da agricultura, o homem começou a demarcar uma terra e dizer: essa terra é minha, e aí no pensamento deles vem a origem da propriedade privada. Essas pessoas começaram a produzir, começaram a acumular bens, e os homens viram a necessidade de compartilhar o fruto do seu trabalho com o sexo oposto, no caso a mulher. Então o homem trouxe uma mulher para dentro da sua propriedade privada, ele passou, na palavra deles, a escravizar a mulher, a se tornar proprietário da mulher, a acumular bens e então dividir esses bens com a sua prole, com a sua herança. Então eles dizem que o casamento é o resultado desse conceito de propriedade privada. Então, irmãos, para eles isso é a raiz de toda a injustiça, a raiz de todo o preconceito, a raiz do capitalismo, a raiz da dominação. E eles propunham uma solução para essa questão. Qual era a solução? Voltar ao sistema tribal. Voltar a esse sistema em que ninguém é de ninguém. Todo mundo se relaciona com todo mundo faz filho em todo mundo, não se sabe quem é o pai. E quem é que vai ser responsável pela educação das crianças? O Estado.
O Estado vai educar. O Estado vai dizer aquilo que é certo e errado. Então, para eles, a ideia de que acabar com a propriedade privada, com a família tradicional, com o casamento, criação de filhos pelo casal, era uma coisa fundamental para que o socialismo fosse, de uma vez por todas, instituído no mundo. Então, isso já estava no século XIX, e a ideologia de gênero, ela se apropriou desse pensamento. Ela se apropriou disso. Você acabar com essas distinções, você acabar com a família tradicional, você trazer as crianças para serem educadas pelo Estado, e não mais pela família. E tudo isso com a tentativa de implantar um Estado socialista, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu separei algumas frases desse sujeito aí, o Antônio Gramsci. Ele nasceu em 1891 e morreu em 1937, bem próximo da gente. Esse cara, ele teve uma sacada diabólica. Ele teve uma sacada que o Marx não teve. O Marx acreditava que, para você implantar o socialismo, bastava você tomar a economia. Então, se os trabalhadores se juntassem e tomassem os meios de produção, o socialismo seria implementado. Só que Gramsci, na década de 20, já percebeu que isso não estava dando certo. Porque na União Soviética, o proletariado tomou o poder. Mas o povo ainda continuava com o pensamento de família, marido, mulher, filhos, religião. Então ele entendia que tinha que haver uma nova forma de dominação, que não era através da economia, mas através da cultura. Por isso o nome marxismo cultural. E aí vem algumas frases dele. Nós vamos destruir o Ocidente destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Eu pergunto para vocês, isso está acontecendo hoje? Está acontecendo. Então, quando eu falo para vocês que isso é parte de um projeto muito bem idealizado e que já vem sendo construído ao longo dos anos, isso não é teoria de conspiração. Não é teoria de conspiração. A ideia deles é, vamos tomar cultura, vamos tomar música, vamos tomar literatura, vamos controlar o que é ensinado na faculdade, o que as pessoas cantam, o que as pessoas ouvem, como elas se divertem. Vamos tomar isso e vamos inverter contra eles mesmos. Então você pega a música ocidental, que tem vários parâmetros musicais da formação cristã, da influência cristã, pega tudo isso e inverte. Então essa é uma estratégia. Ele diz ainda: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então, essa é uma estratégia do marxismo cultural que vem na ideologia de gênero. É acabar com as raízes judaico-cristãs, que envolve família tradicional, envolve criação de filhos através da família, envolve propriedade privada, todas essas coisas que fazem parte da formação do Ocidente. Ele diz, tem que quebrar tudo isso. E eles vão quebrar isso, não todo mundo pegando em armas e forçando as pessoas, mas através de uma dominação cultural, por meio da mídia, por meio dos meios de comunicação, jornais, revistas, Estado, todos eles juntos para quebrar a espinha dorsal do Ocidente, que é o pensamento judaico-cristão. E aí eles são donos de tudo. Olha o que ele diz: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Veja o meio da revolução dele. O meio da revolução dele não é uma revolução de armas, como os primeiros socialistas diziam. É uma revolução cultural. É uma revolução no conhecimento, na forma de pensar. E isso, irmãos, muda completamente uma sociedade. Pois bem, vamos para as Escrituras agora e vamos respirar um pouquinho, né? Sair um pouquinho aí da lama. Respirar um pouco a palavra de Deus. Vamos para um diagnóstico bíblico. Eu quero levá-los a Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. Nós vamos ler no texto e eu quero só fazer algumas explicações para os irmãos à medida que a gente for lendo. O versículo 18 diz que Deus está irado com a humanidade. Romanos 1,18 fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A primeira frase de Romanos 1,18 é: Deus está irado. Deus está profundamente indignado com o nosso mundo. E o texto diz a razão pela qual Deus está indignado. Os homens estão sendo ímpios, eles estão sendo perversos. A palavra perversão significa torcer. E eles estão torcendo a verdade. Eles estão pegando a mentira e fazendo a mentira parecer verdade. E a verdade parecer mentira. E Deus diz que por conta disso, Ele olha para esse mundo profundamente indignado. Ele está irado. E Ele vai continuar explicando ainda do verso 19 ao 23, mais razões pelas quais Deus está irado. Verso 19 ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, por que Deus está irado? Paulo está dizendo, Deus está irado, primeiro porque Ele se revelou às pessoas. Ele se apresentou. Ele diz que os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade podem ser reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. E ele diz, é por isso que todo mundo é indesculpável, é por isso que ninguém vai poder comparecer diante do trono de Deus e dizer assim, eu nunca ouvi falar que existia um Deus, eu nunca tive uma Bíblia, eu nunca ouvi um missionário. O texto sagrado diz, Deus está falando através da natureza. A natureza revela que existe um Deus, revela que esse Deus é divino, revela que esse Deus é poderoso, que esse Deus é criador. Por isso as pessoas são indesculpáveis. E ele diz que essas pessoas pegaram esse conhecimento de Deus revelado na natureza e em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Começaram a adorar os animais, começaram a adorar o próprio homem, começaram a adorar a lua, começaram a adorar o sol. E ele diz que por essa razão Deus está irado. Deus está irado porque lá dos céus ele olha e ele vê que ele deu revelação suficiente para que as pessoas se dirigissem a ele. Mas o ser humano optou pela idolatria. Transformou a adoração em idolatria. A partir do verso 24, nós temos um julgamento. Deus está irado e Deus julga. Agora preste bem atenção nas maneiras pelas quais Deus julga esse povo. Verso 24 diz, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui, irmãos, está descrito o modo como Deus julga.
Ele está falando que o julgamento dessas pessoas que preferiram a idolatria em vez da adoração ao Deus verdadeiro não se resume apenas ao julgamento do juízo final. O próprio estado de imoralidade dessas pessoas já é um julgamento. Por isso o texto diz: Deus os entregou. Deus os entregou. Sabe o que o texto está dizendo? É como se Deus olhasse para as pessoas e dissesse assim: você quer ir por esse caminho? Você quer se mergulhar nisso? Você quer se sujar na sua própria sensualidade? Você quer se jogar de cabeça na perversão? Vá. A punição da pessoa é aquele próprio estado de perversão, em que você olha para aquela pessoa e você vê aquela pessoa quase que completamente destituída de algo que lembre de Deus ou a imagem de Deus. Paulo diz: essa é a punição. Então, a punição para essas pessoas não se resume apenas ao juízo final. Então, quando você passar pela rua e você vê uma passeata gay, e você vê todo tipo de comportamento terrível, imoral, você olha para aquilo e diz: ó, aquilo ali é o juízo de Deus. O juízo de Deus é o Senhor permitir que aquelas pessoas se destruam por meio da sua própria imoralidade. Então, meus irmãos, vocês devem ter percebido que tem duas palavrinhas conectadas aqui: idolatria e imoralidade. São duas irmãzinhas na Bíblia, duas irmãzinhas gêmeas. Onde você vê uma, você vê a outra. Eles deram as costas para o Senhor. Qual foi o resultado? Imoralidade. Então, a imoralidade, no final das contas, em todas as suas formas, ela reflete uma sociedade que se afastou do Criador, que deu as costas para o Criador. Então, quando nós olhamos para toda forma de perversão sexual, lembre-se disso. O que nós estamos observando, o que nós estamos experimentando? Um povo que deu as costas para o Senhor. E o Senhor, por conta disso, Ele retira as restrições, Ele retira os freios, e Ele deixa essas pessoas correrem de acordo com o seu próprio coração. E essa é a primeira parte do julgamento dessas pessoas. A parte final vai ficar por ocasião do juízo final. Caminhando para as nossas conclusões, eu quero propor algumas posturas que acredito que nós, como cristãos, devemos tomar diante de tudo que nós falamos. A primeira delas é essa: nós precisamos reafirmar que nós somos contra a homofobia. Irmãos, o fato de sermos contra a ideologia de gênero não significa que nós temos ódio pelos homossexuais. Aliás, vocês sabem que os proponentes da ideologia de gênero dizem que o não apoiar a ideologia de gênero significa ódio aos homossexuais ou homofobia. Então, eles juntam as duas coisas e nós separamos, muito bem separados. Nós entendemos que a homofobia, entendida como sendo o ódio aos homossexuais, é errado, é pecado, e nós somos terminantemente contra isso. Nós não temos o direito de desrespeitá-los, nós não temos direito de lutar contra os direitos civis deles, de agredi-los, de humilhá-los, por conta da maneira como eles vivem. Então nós precisamos afirmar isso. Nós somos contra a homofobia. E ter oposição à ideologia de gênero não significa ser homofóbico. São duas coisas diferentes. A segunda postura que eu proponho é que nós precisamos reconhecer os perigos da ideologia de gênero e as suas consequências. Irmãos, eu queria dizer isso para vocês, que a ideologia de gênero é pior do que a corrupção. Todo dia a gente não abre os jornais, vê lá denúncia de corrupção, desvio, roubo. É uma coisa terrível de fato. Mas a ideologia de gênero, ela destrói uma civilização. Um erro econômico, ele pode ser revertido. Nós temos, na história já se mostrou isso, de países que estavam quebrados economicamente se recuperaram. Mas quando você destrói as bases que fundamentam uma civilização, essa civilização deixa de existir. Então a ideologia de gênero é pior. Então, essas diferenças sexuais criadas por Deus, elas são completamente abolidas.
E isso para nós que somos cristãos não é uma coisa simples. Não é uma coisa pequena, como se você torce por um time ou você torce por outro. A questão não é essa. Nós entendemos que a família é a base do Estado, a família é a base da igreja. E se a família é destruída, consequentemente o Estado e a igreja também são. Então esse assunto para a gente não é um assunto periférico. E uma outra coisa que eu queria dizer sobre isso é que a ideologia de gênero não é a tentativa de lutar por um Estado laico. Grave isso. Porque isso é parte do discurso deles. Nós estamos lutando por um Estado laico, vocês querem criar um Estado cristão. Não é verdade. A ideologia de gênero não é uma filosofia laica. Ideologia de gênero é religião. Isso aqui é paganismo. Se você for estudar as histórias das religiões, você vai ver que no meio do paganismo, nas sociedades pagãs antigas, inclusive no tempo de Roma, esse tipo de comportamento era incentivado e era vivido. Isso aqui é paganismo, isso aqui é religião. Não caia nesse engodo de pensar que isso aqui é uma política apenas e que nós não podemos nos posicionar, porque qualquer posicionamento significa você querer implantar o cristianismo. Nada disso. A terceira ideia que eu quero propor é que nós precisamos reconhecer que os proponentes da ideologia de gênero foram além da defesa contra os oprimidos. Eles foram além. Porque, irmãos, é verdade que tem muita gente sendo espancada por causa de sua vida sexual. Muitas mulheres são abusadas, muitas mulheres são oprimidas, algumas mulheres são até mortas por gente e por homens violentos. Só que a ideologia de gênero, ela não se contenta apenas em fazer justiça às mulheres ou aos oprimidos. Ela quer subverter e reverter os papéis tradicionais que são parte da escritura e da história ocidental e daquelas distinções entre homem e mulher, destruindo até mesmo a identidade biológica. Então eles foram muito além de defender. Uma outra postura que eu quero propor é que nós precisamos reconhecer que esse tema gênero não é secundário. Ele afeta a fé, ele afeta a igreja, ele afeta o Estado. Quando se destrói essa ideia de distinções entre homem e mulher, isso afeta a fé cristã, afeta a família, afeta a igreja, afeta o Estado, afeta o governo, afeta todos. Então isso não é um assunto periférico, como eu já disse, é um assunto fundamental para nós que somos do povo de Deus. E nós temos que lembrar que o dono desse mundo é o Senhor, Ele é o proprietário de tudo, e que as Sagradas Escrituras, elas não estão presas à cultura. Os elementos das Sagradas Escrituras transcendem a cultura. E são as Sagradas Escrituras, dentro dos seus ensinos, que estabelecem aquilo que é correto e aquilo que é falso. Letra E. Uma outra postura é que a distinção de sexo e gênero não existe. Irmãos, isso aqui, inclusive, muita gente que nem é cristã está afirmando isso. Tem muita gente que professa o ateísmo, que está dizendo que gênero e sexo, essa divisão é pura balela. E nós que somos cristãos, muito mais, porque nós cremos que Deus criou o ser humano, e Deus criou a identidade de macho e de fêmea, e que essa construção gênero e sexo, ela é uma construção biológica, ela não é uma construção ideológica. Essas categorias já estão com você a partir do seu nascimento e não é uma construção social. É evidentemente que esses parâmetros são distorcidos pelo pecado, mas isso não tem a ver com a criação original. Letra F, uma outra postura que nós temos que assumir é a postura de cuidado com os homossexuais. Eu falo de cuidar. Aqui eu acho que é importante você fazer uma distinção entre homossexual e homossexualismo. E essa distinção não é uma distinção puramente semântica. O homossexual é uma pessoa que tem desejos ou se relaciona com alguém do mesmo sexo. O homossexualismo é uma ideologia.
é uma filosofia. Alguns usam a palavra homossexualismo e tem se tornado comum também a palavra gaysismo. O gaysismo é diferente do homossexual. Aliás, há muitos homossexuais que são contra o gaysismo, porque eles não aparecem muito, eles estão sendo sempre silenciados, mas você vai encontrar vários homossexuais que se opõem terminantemente contra isso aqui, que defendem a família tradicional, pai, mãe, eles defendem. Então você não pode confundir o homossexual com isso aqui. Isso aqui é uma ideologia muito bem organizada, sistematizada, com planos, com alvos, com estratégias, e que ela acaba captando para implementar isso no mundo, pessoas que são homossexuais e pessoas também que não são. Então você não pode confundir uma coisa com a outra. Portanto, aqui nós não estamos falando contra homossexual, nós estamos falando contra o gaysismo. O gaysismo que tem uma política de vitimização, que eles se apresentam na sociedade como os oprimidos, como os perseguidos e como os coitados, e que eles afrontam a população zombando da religião e zombando dos objetos religiosos das pessoas para produzir uma espécie de antipatia populacional. Quando você vê coisas como aquela exposição que aconteceu, que eles pegaram os símbolos religiosos e sexualizaram, perverteram, quando eles fazem as passeatas que se vestem de Jesus Cristo e ficam zombando da fé cristã, não pense que isso não é parte da estratégia. A estratégia é afrontar a população, para que a população crie antipatia. E uma vez que eles estão com a antipatia da população, isso reforça o discurso da vitimização. Está vendo aí? Estão perseguindo a gente, não deixam a gente se expressar, e aí eles precisam de mais dinheiro, eles precisam de mais política, eles precisam de mais leis que os protejam, e no final das contas, eles têm leis que os apoiam, que o restante da população não tem. Eles vêm lutando por isso, Então, assim, se hoje aqui dentro dessa igreja, um casal heterossexual começasse a se beijar aqui na hora do culto, o que é que o pastor ia fazer? O pastor ia reprovar. E se não quisessem parar, o pastor ia mandar sair. Agora, se isso ocorre com um casal homossexual, o pastor é homofóbico. A igreja pode ser processada por perseguição aos homossexuais. Então é isso que está acontecendo. Eles afrontam para despertar antipatia. E uma vez que eles despertaram, porque acaba despertando mesmo, eles conseguem mais dinheiro, eles conseguem mais leis e eles reforçam esse discurso de serem sempre os oprimidos. Irmãos, isso é um projeto. Isso é um projeto. Não pense que isso são acontecimentos aleatórios. Então nós precisamos separar o homossexual do gaysismo. E o homossexual, nós devemos cuidar dele. Nós devemos amá-lo, nós devemos evangelizá-lo. Nós podemos criar grupos dentro da igreja para ajudar pessoas que estão lutando contra esse tipo de pecado, que desejam abandonar isso, ter uma vida diferente, ou pessoas que já são convertidas e estão lutando contra desejos homossexuais. Essas pessoas precisam ser acolhidas e amadas no meio da comunidade, e nós não devemos confundi-los com esse movimento, com essa filosofia. Letra G, eu proponho que nós devemos ensinar masculinidade e feminilidade bíblica aos nossos filhos. Nós temos que ensinar os meninos a serem homens e as meninas a serem mulheres, entendendo que as Escrituras delimitam muito bem qual é o papel de cada um, e nós devemos insistir nisso. Você tem um menino e você vê esse menino querendo brincar com um boneco e você repreender ele, isso não é preconceito. Você está ajudando a formar a personalidade dele, a se comportar como menino. Menino tem um jeito de falar que é característico do menino, tem um jeito de se vestir que é característico do menino, e a menina também. E nós temos que enfatizar isso e trazer isso dentro da nossa casa. E lembrar ao mesmo tempo de prestar atenção no material escolar. Não é porque seu filho estuda em escola particular que você está imune. Não é porque o seu filho estuda em uma escola confessional que ele está imune.
Nós participamos há pouco tempo de uma reunião na escola do nosso filho, que é uma escola confessional, e a responsável pela educação, a coordenadora do curso, estava dizendo que o Ministério da Educação está mandando livros para as escolas particulares e constantemente tem alguém ligando, perguntando, esses livros estão sendo disponibilizados? As crianças estão lendo esses livros? Então, mesmo escola particular, escola confessional, nós não estamos imunes. Então, você tem que prestar atenção no que está sendo ensinado, você tem que prestar atenção nos livros da biblioteca que estão sendo entregues, precisa conversar com as suas crianças e procurar saber o que está acontecendo, o que está sendo ensinado. Isso é parte da nossa filosofia de prezar pela masculinidade e feminilidade bíblica. Não adianta nada você em casa estar labutando, e quando chega na escola, tudo isso é desconstruído. Então nós temos que tomar cuidado. E por fim, nós podemos e devemos nos pronunciar publicamente sobre as questões de gênero. Isso aqui é um ponto fundamental. Tem muita gente que pergunta isso, ou levanta essa questão. Mas quando vocês cristãos ficam falando isso, vocês não estão, na verdade, tentando impor o pensamento de vocês e levar isso e fazer descer de goela abaixo? Primeiro é que eles falam isso como se eles não estivessem fazendo, né? Então, a questão não é descer de goela abaixo, é quem de fato está fazendo isso. Mas, irmãos, o ponto é que isso não é a tentativa de implantar um Estado cristão. Os batistas, principalmente, sempre foram contra a implantação de um Estado cristão. Quando os batistas se estabeleceram nos Estados Unidos, vindo da perseguição da Inglaterra, uma das primeiras coisas que eles estabeleceram foi a liberdade de religião e pensamento. Então, as pessoas têm direito de ter a religião que quiser, elas têm direito de ter o pensamento que quiser, sem serem perseguidas, sem pagarem multas, sem sofrerem qualquer tipo de assédio do governo por conta disso. Então, os batistas sempre defenderam isso e esse tipo de crítica é completamente descabida. Mas, irmãos, lembre-se que nós somos chamados por Jesus nas Escrituras para sermos o sal da terra. O sal, no tempo de Jesus, tinha como função evitar o apodrecimento. E a Igreja de Jesus existe nesse mundo para que esse mundo não seja tão podre como ele será durante o momento em que Cristo arrebatar a sua igreja. Aí nós vamos ver podridão completa nesse mundo com o estabelecimento do anticristo. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos chamados a ministrar a ele para que ele não seja tão podre como ele seria caso a igreja de Cristo fosse retirada. Então nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser profetas do nosso tempo. Nós somos chamados para levantar a nossa voz e dizer, isso é pecado, isso é uma afronta contra Deus. Vocês são criaturas de Deus. Vocês foram criados para ser dependentes de Deus. E vocês deram as costas para o Senhor. Por conta disso, vocês estão diante do juízo do Senhor. Nós fomos chamados para fazer isso. Os profetas do Antigo Testamento fizeram isso. Jonas foi lá na cidade de Nínive proclamar que a prática pecaminosa daquela cidade tinha chegado aos limites de Deus e Deus iria destruí-los. Lembra de João Batista confrontando o casamento de Herodes. Herodes era um pagão. Herodes não era do povo de Deus. Mas João Batista olhava para aquele homem e dizia, essa mulher que você está casado com ela, você não tem o direito de estar casado com ela. E João Batista, ele era do povo de Deus e ele estava se pronunciando a respeito do casamento de um pagão, dizendo que as regras das Escrituras também deveriam ser pregadas para aqueles pagãos. Então nós não estamos tentando impor, nós estamos apenas dizendo aquilo que Deus diz. Então não é errado nós levantarmos a nossa voz e nos pronunciar a respeito dessas questões. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guie, que Ele tenha misericórdia de nós. Esse momento das eleições que nós estamos vivendo é um momento muito apropriado para você observar seus candidatos e ver os candidatos que estão comprometidos com essa agenda, dando uma atenção especial à Câmara e ao Senado,
porque pode passar na presidência da República, mas a Câmara e o Senado têm condições de sustentar isso. A Câmara e o Senado, com todos os problemas de corrupção que tem, que nós sabemos que existem, foram eles que seguraram esse negócio para não se tornar parte do Plano Nacional de Educação. Então, é uma hora de você observar e de você tomar decisões levando em conta isso, porque, novamente, eu repito, nós não estamos falando de um assunto periférico. Nós estamos falando de um assunto que diz respeito à nossa família, à nossa igreja e ao próprio bem do Brasil, o bem da sociedade humana. Nós não estamos tentando converter ninguém à nossa fé. Nós estamos lutando por aquilo que é o melhor para toda a sociedade, mesmo que eles não percebam que isso está acontecendo. Então, que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, nesse instante. Vamos ficar em pé, por favor. Ó Deus, nós chegamos à Tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo. E essas coisas que estão acontecendo no nosso meio hoje, elas não são nenhuma novidade para o Senhor. O Senhor já sabia que tudo isso iria acontecer, e também o Senhor já observou isso acontecer em outros momentos históricos. E nós estamos aqui, Pai, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua intervenção. É só o Senhor que pode fazer reverter os efeitos dessa política maligna, que atenta contra a Tua glória, contra a Tua santidade, contra a Tua igreja, inclusive contra o próprio descrente. E nós, Senhor, clamamos pela Tua intervenção, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós sabemos que só o Senhor é que pode corrigir esse mundo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor levante a Tua igreja como sendo a voz profética dessa geração. Que nós alçamos a nossa voz, sem vergonha, sem timidez, com a ousadia do Espírito Santo, proclamando a Tua verdade e declarando que todas essas coisas são pecado, são afronta, despertam a Tua ira, mexem com os Teus sentimentos, o juízo do Senhor contra essa geração. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor interrompa, que o Senhor reverta, que o Senhor tenha misericórdia e nos use como instrumentos do Senhor para usarmos dos meios que o Senhor colocou em nossas mãos, a pregação do Evangelho, o nosso posicionamento público e também o nosso voto na sociedade democrática, para promovermos o bem para as pessoas que não Te conhecem e a glória para o Teu santo e eterno nome. Clamamos, Senhor, pelas eleições do nosso país que se aproxima. Pedimos a Tua misericórdia, Pai. Levanta, Senhor, um grupo de líderes que sejam comprometidos com a verdade. O Senhor sabe que essa corrupção tem drenado as energias do nosso país, mas também, ó Deus, essa malignidade moral tem nos destruído por dentro. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor já realizou isso em outros momentos da história, e nós cremos que Tu és o mesmo Deus, e que o Senhor tem prazer em atender a oração do Teu povo. Nós pedimos que o Senhor faça isso, Pai, e certamente nós vamos glorificar o Teu nome. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.